Bom, galera, bora lá. Mais uma vez, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não dava as caras por aqui em alguma live e estou muito feliz, né, de trazer um tema que é um pouquinho diferente esse ano e é um tema que vai pautar toda a estratégia da empresa para 2025 e além. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou o Head de Growth aqui na Target e hoje a gente vai falar sobre os 6 pilares da maturidade de dados. Mas bora lá. Primeiro passo aqui que é legal a gente comentar, vou chover um pouquinho na molhada, mas é importante para a gente colocar todos na mesma página. Não é novidade para ninguém aqui que o volume de dados não para, que as empresas manipulam, não para de crescer, né? A sociedade gera cada vez mais dados e cada vez mais a gente vai saindo, né, ou agregando ao físico o digital, e com o digital a gente traz dados, tá? Então, isso vai desde o contexto que a gente tem aqui, típico, né, de uma empresa que roda num RP, num CRM, esses dados vão ser analisados, até mesmo no nosso dia a dia, quando eu deixo de fazer transações usando, por exemplo, dinheiro espécie para fazer isso digitalmente. São transações que começam a ser registradas, registros é um nome mais simples para a gente falar de dados. Tá? E esse cara não para de crescer. Para quem não conhece, né, recém-chegado aí no ecossistema da Target, nós atuamos como full solution provider, ou seja, a gente não quer, ou melhor, nós não somos apenas fornecedores de plataforma. A nossa ideia, né, nosso propósito, melhor dizendo, é pegar esse caos que é o universo de dados, pegar esse cenário que a gente tem, esse contexto aqui de dados que não param de crescer, de maneira que a gente possa, então, apoiar vocês, apoiar o negócio de vocês em todas essas etapas. Dito isso, né, fazendo algumas anotações aqui para a coisa ficar um pouquinho mais interativa, a gente foi olhar e disse o seguinte, né, qual foi a provocação, qual foi o nosso ponto de partida? Poxa, se eu quero ser para os meus clientes, né, um full solution provider, se eu quero ser um cara capaz de atender os nossos clientes nesse desafio que é trabalhar com esse montanha de dados, como eu faço? Por onde eu começo? E nós tivemos algumas rodadas estratégicas para chegar a essa resposta. Trazendo só um pouquinho mais de contexto aqui para vocês, é um ponto aqui que é importante a gente passar. Por mais que esse volume de dados ele seja cada vez maior, poucos são refinados, poucos são de fato trabalhados, o que se torna um baita desafio nas organizações para olhar e falar, legal, dados são novo petróleo, essa frase já está até ficando velha, mas eu não faço muita coisa com petróleo. Eu faço com os derivados do petróleo, com os produtos refinados a partir do petróleo. Com dados, o cenário ele não é diferente. Então, olhando para esse cenário cada vez mais complexo e olhando para o nosso propósito, a gente foi em busca de uma metodologia. Né? Isso que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, é super importante, porque, como eu falei, foi produto de muitas sessões de discussão estratégica, é produto de boa parte da comunicação que vocês vão ver a gente realizando ao longo do ano e, principalmente, tá? Guardem bem a frase que eu vou passar para vocês daqui agora. Isso aqui vai pautar a evolução da Target enquanto empresa. A TDWI é uma empresa de pesquisa de mercado, de consultoria, que se debruçou sobre esse problema para olhar e falar o seguinte: como é que a gente pode compreender, né, como que a gente pode, na verdade, em primeiro lugar, ajudar as empresas a manipularem, né, a tirarem resultado desse volume de dados cada vez mais massivo. Mas para que ela pudesse ajudar, ela precisava antes compreender o cenário. E ela desenvolveu um modelinho, é o modelo de maturidade de analytics, que nada mais é do que um modelo, uma espécie de matriz, uma espécie de referência, para que a gente possa entender o seguinte: para eu desenvolver uma estratégia matadora de dados dentro da minha organização, para que eu implemente uma área, uma célula, uma estrutura de BI Analytics na minha organização que efetivamente gere resultado, quando eu falo de efetivamente gerar resultado, eu não estou aqui só falando de, poxa, reduzir tempo de geração de relatórios, eu estou falando de aumento do faturamento, aumento na receita, redução de custo, aumento de margem, daqueles indicadores que são de fato chave para o negócio, para que eu consiga utilizar dados para essa finalidade, eu preciso estruturar, né, ou melhor, olhar para 6 pilares. Dito de outra forma, tá? Se a minha estratégia, né, a minha área de BI Analytics fosse uma casa,
existiriam 6 pilares sustentando essa casa, fazendo com que ela pare de pé. Os pilares são organização, recursos, infraestrutura, analytics, governança e algo que a gente só está aprendendo a traduzir um pouquinho, que essa pesquisa veio do inglês, que a gente chama de externo ou interface externa ou dados externos. Mas, essencialmente, o que é isso? Olha que interessante. Analytics, pessoal, que é a ferramenta Target que todos aqui, pelo menos a maioria, conhece e utiliza, é somente um desses 6 pilares. Eu falei que isso aqui é resultado de muita discussão interna estratégica nossa aqui, e vai ser um shift, um pivô da nossa estratégia, do nosso go-to-market, do nosso portfólio e da Target que vocês entendem. Porque quando a gente se deparou com esse estudo, a primeira coisa que a gente viu foi a entrega, quando eu falo de analytics, ela está sentada quando eu falo de Target Decision Suite, é apenas um desses 6 pilares. E a estratégia que sustenta a área de dados e analytics, os pilares que mantêm essa casa aqui de pé e gerando resultados, na verdade, são 6. Vou explicar para vocês um pouquinho cada um deles. Então, quando a gente fala de organização, o que isso quer dizer, né? O que é organização? Já ouviram daquela expressão e a cultura come o planejamento estratégico no café da manhã ou algo parecido? É uma frase que o pessoal diz para dizer o seguinte: cara, não adianta nenhum tipo de planejamento estratégico, não adianta fazer SWOT, análise de mercado, benchmarking, desdobramento de meta, plano de ação, análise PESTEL, nada que você tentar colocar dentro da sua empresa vai parar de pé se você não tiver uma cultura alinhada àqueles objetivos. A organização fala exatamente sobre isso. Para uma estratégia de BI Analytics madura, robusta, mais do que a plataforma, você precisa da organização, principalmente da liderança, apoiando no projeto. Dito de outra maneira, se você não tiver dentro da organização pessoas influentes, líderes, e aí eu falo literalmente líder, não necessariamente gestor, um líder, uma pessoa com a habilidade de vender ideias, promover ideias e de trazer as pessoas junto consigo para que isso aqui funcione, essa casa não para de pé. Dito de outra forma, mais direta, se os sócios da sua organização acham que BI é coisa do TI, dificilmente vocês vão conseguir implementar uma estratégia de dados que gera resultado. Se isso aqui não for pauta de discussão e reunião de líderes, se isso aqui não tiver de alguma forma dentro do planejamento estratégico, dificilmente sua estratégia vai parar de pé. Alguns aqui, não sei se é o caso de todos, devem conhecer o nosso programa de embaixadores. O que é isso? A gente quer, com você, que é esse líder de analytics dentro da sua organização, criar um canal direto para te apoiar dentro da sua organização cada vez mais a ter o que a gente chama de buy-in, até aquilo que a gente chama de influência dentro da organização para expandir o projeto, como nós também queremos te reconhecer e principalmente te premiar por isso. Quando a gente fala do programa de embaixadores, então, aqueles que não conhecem, para quem que eu estou falando grego, mas essencialmente é esse programa que te ajuda, te treina, te capacita a olhar e falar: aqui dentro da minha organização, eu vou ser o cara que vai liderar a área de BI Analytics. E sem essa liderança, sem esse pulso firme, guiando, direcionando a empresa na importância que os dados têm para o negócio, dificilmente a sua estratégia para de pé. Assim como, não falando de estrutura organizacional, né? Mas falando de pessoas propriamente dito, gente, recursos. Isso aqui eu acho que é o pilar não só de BI Analytics, mas de absolutamente qualquer coisa que você tentar fazer na vida. Se nós não tivermos as pessoas envolvidas, capacitadas, treinadas, formadas para atingir determinado objetivo, dificilmente nós vamos conseguir alcançar. Se eu tenho aqui a minha solução, pode ser o target de qualquer outra, mas as pessoas não sabem utilizar, as pessoas não estão capacitadas, não entendem, não conhecem, a coisa não vai para frente. É como ter uma Ferrari estacionada na garagem e ninguém que saiba dirigir. Não adianta ter o carro mais potente de todos, você não tem alguém capaz de operar. Por isso que a gente investe bastante em treinamento, em certificação, promovemos suporte. Todo cliente nosso tem um gerente de contas que atua junto com a organização para estar constantemente mapeando isso. Uma stack de serviços, alguns inclusos, né, no que vocês já pagam, outros contratados adicionalmente, como é o caso dos treinamentos, para que vocês possam estar constantemente capacitando as pessoas na organização, no que é BI, no que é Analytics e principalmente como utilizar isso no dia a dia de forma prática. Terceiro pilar, esse talvez é o mais técnico de todos,
é a parte de infraestrutura. Tá? Dito em outras palavras, se os dados no seu sistema não estão devidamente parametrizados, se você não tem uma estrutura de servidores robusta, de rede robusta, se você não está olhando somente para a camada de visualização de dados, mas está pensando também em construção de data warehouse, data lakes, utilizando uma ETL, você está simplesmente, pessoal, fazendo um relatório. Para que, de fato, você possa fazer BI Analytics, você precisa disso aqui. As grandes empresas, pessoal, que a gente vê no mercado e acompanha a história de crescimento, não são empresas que têm lá um analista fazendo um relatório, uma planilha, uma ferramenta qualquer que seja. As empresas investem pesadamente em dados. A Netflix só é a Netflix porque ela tem uma base de dados extremamente robusta e completa, com os seus dados cadastrais, a sua interação, e é por isso que ela consegue ser tão precisa para te recomendar o melhor filme, a melhor série, e conhecer muito sobre o seu perfil sem nunca ninguém da Netflix ter falado com você. O mesmo vale para o Mercado Livre, que somente olhando os seus dados de intenção de compra e cadastrais, sabe muitas vezes o que você precisa antes mesmo de você. Essas empresas que a gente vê como grandes referências no mercado, são empresas que têm isso aqui. Você não tem lá só um analista que extrai dados no banco de dados e gera um relatório. Empresas que investem pesadamente em dados. E a boa notícia é, o target ele é ponta a ponta. Então ele permite que você construa dentro da solução a sua ETL, o seu data warehouse, faça as integrações entre os sistemas, toda a parte de infraestrutura, a solução está pronta para te ajudar. Chegamos ao quarto pilar, pessoal. Olha só, falamos de 3, nenhum deles está relacionado a Target Decision Suite, ou Power BI, ou Google Data, ou outra solução. São aspectos fora ferramenta. Um desses pilares, que é justamente o Analytics, que é o de ferramenta. Target Decision Suite está aqui, sim, os aceleradores estão aqui dentro, soluções em IA, compartilhamento de informação, tudo aquilo que é ferramenta, que é solução, que é software propriamente dito, que me permite fazer análise de informação, consumo, está aqui dentro dessa caixinha do Analytics. Essa eu posso passar rápido, porque acho que todo mundo aqui conhece bem. E, geralmente, quando alguém que não trabalhou com BI ou que já trabalhou com e quer trocar, busca o quê? Eu estou procurando uma ferramenta de BI, estou procurando uma solução de Analytics. Pensa que esse aqui é o santo graal que vai resolver tudo. É um dos pilares, ele é fundamental, mas tão importante quanto todos os outros. Eu costumo dizer que BI Analytics você faz até no papel de pão, se preciso for. Papel e caneta e você faz BI. E BI nada mais é do que o processo, né? BI Analytics, que é eu consumo dados e uso esses dados para drivar as minhas ações. Eu consumo os dados do Google Analytics para saber quais campanhas estão ou não estão trazendo retorno. Eu consumo dados do meu RP para saber o que comprar, quando comprar, em que quantidade e quanto. Esse processo você faz papel e caneta, preciso for. A ferramenta ela só vai tornar isso mais fácil. E mesmo assim, reparem, ela é somente um desses 6 pilares. Se não, volto a dizer, não adianta ter a Ferrari na garagem se seu chefe acha que foi um exagero, que não precisava da Ferrari, que estava bom na bicicletinha, se não tem ninguém habilitado a dirigir essa Ferrari, se essa Ferrari ela não está com combustível, só o equipamento, só a máquina por si só, não é capaz de fazer essa grande transformação. O quinto pilar, que geralmente é o mais negligenciado, as pessoas nem falam, é o pilar da governança. Se dados são o novo petróleo, o novo ouro, enfim, a nova fonte de riqueza, por que elas não são governadas da mesma forma que a gente governa ouro ou governa petróleo? Você não sai simplesmente manuseando petróleo por aí, explorando, fazendo o que você quer, bem entender no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Você não sai simplesmente manipulando ouro, né? Isso não está disponível fácil em qualquer lugar. Isso por quê? Porque são riquezas. São recursos escassos, são recursos ricos, ou melhor, são recursos fontes de riqueza, e você vai querer governar esses recursos para uma melhor utilização. Com dados não é diferente. Então, você adequar a sua estrutura de BI Analytics às normas como LGPD e outras, garantir o controle de permissões, quem pode fazer o que com dado, em quais níveis essa interação pode acontecer. Você garantir que aqueles dados eles são fidedignos, eles são reais, eles são padronizados, eles são de qualidade. Todos esses pontos são fundamentais. Porque imagina se a gente deixasse o petróleo, o ouro, qualquer recurso
ser explorado por alguém que não deveria ter acesso àqueles recursos. Imagina se esses dados forem devidamente manipulados e, com isso, você vazar dados sensíveis dos seus clientes, você vazar dados confidenciais do seu negócio para concorrentes. Imagina você expor dados sigilosos para o mercado, para fornecedores. Imagina indevidamente alguém alterar um número e você tomar decisões baseadas em dados errados, mal manipulados, maltratados. Esse pilar, embora seja negligenciado frequentemente, as pessoas nem lembram disso, ele é um dos caras mais importantes para garantir a solidez de tudo que a gente está trabalhando aqui. E para quem não sabe, ainda não explorou, um dos recursos mais fortes do Target Decision Suite é o recurso de governança. Você consegue chegar no nível, na menor granularidade possível da informação e definir coisas como o funcionário Guilherme vê todos os dados da organização, exceto a margem dos produtos. O funcionário Lucas consegue ver todos os dados do comercial, apenas. A funcionária Clara consegue visualizar a informação, mas ela não tem permissão de exportar para planilha, somente para imagens. E várias outras coisas extremamente minuciosas, detalhadas, a gente consegue acompanhar e apurar diretamente pelo Target, criando ali os diferentes perfis de governança de acesso. Por último, né, esse que eu falei que a gente tem até um pouco de dificuldade de traduzir, né, que é sobre você utilizar dados da sua empresa, gerando valor para fora dela, para além dela. Então, como assim? Guardem esse nome para quem não conhecer, tá? Mas a gente está falando especialmente de monetização de dados. Então, imaginem o seguinte, eu sou uma indústria, eu produzo componentes com plástico, ok? Potes de plástico, garrafas de plástico, derivados de plástico em geral para utilidades domésticas. E dentro da minha indústria eu uso uma máquina cortadora, faz ali um corte específico nesse plástico. E essa é uma máquina que custa 7 milhões de dólares. Qualquer empresa no mundo que for entrar nesse segmento, que for ter esse tipo de processo e quiser comprar essa máquina, vai ter que desembolsar 7 milhões de dólares. O mundo aqui, né, deve concordar que essa é uma quantia significativa de dinheiro a ser investido. E a dúvida que tem o cara que vai comprar 7 milhões de dólares e tem o cara que compra uma caneta na papelaria. Isso vai funcionar? Imagina que você é uma indústria grande, na sua estrutura você tem não uma, mas você tem 5 dessas, trabalhando 24 horas por dia, fazendo aí cortes, fazendo aí um processamento de milhares de peças por dia, de tudo quanto é tipo, garrafas, potes, diferentes tamanhos, formatos. Imagina que essa máquina, ela tem um softwarezinho que registra todo o seu desempenho, quanto ela está consumindo de energia, quantas peças, quantas são as falhas. Imagina que em vez de você simplesmente utilizar essas informações internamente para fazer uma melhor gestão do seu maquinário, você transformasse isso num relatório que você pode vender para outras pessoas que também querem comprar essa máquina e estão na dúvida, e as pessoas vão te pagar para ter esse relatório. Em vez de olhar somente aquilo que o fornecedor fala, essa empresa vai comprar o seu relatório que diz efetivamente a performance daquela máquina ali num cenário real de autoutilização. Isso é um exemplo de monetização de dados. É você pegar as suas informações dos seus dados, com governança, com segurança, com tudo aquilo que a gente falou anteriormente, tratar, processar e disponibilizar isso para o mercado, de maneira a monetizar essa informação. Muitos aqui têm esse tipo de parceria com o Nielsen, com o Scantec, com a Iquive e outras soluções compartilhando a informação de sellout. Permite que as empresas leiam as informações do seu negócio que não vão diretamente te beneficiar, mas vão usar isso para beneficiar o mercado. Isso é um outro exemplo de monetização. O ranking da ABAD, que é um relatório que nós, Target, construímos anualmente em parceria com a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, é um outro exemplo. Vários atacadistas e distribuidores compartilham seus dados de faturamento, nós anonimizamos isso e produzimos um relatório para o mercado dizendo quanto esse setor cresceu ano contra ano, categoria por categoria, região por região, entregando inteligência para o mercado. E isso a gente faz, né? Não é exatamente monetização, porque a troca ali que está sendo feita ela não é monetária, ela é unicamente informação. O respondente abre suas informações e ganha em troca o acesso a esse relatório para que ele mesmo possa utilizar. Esses 6 pilares são os pilares que embasam uma estratégia de BI Analytics sólida. E reparem, nós da Target já estamos apoiando vocês em todos os nossos clientes. Guilherme, mas eu nunca vi esse ranking da ABAD. Guilherme,
mas eu não sei como funciona essa configuração de governança no target. Para isso que a gente está aqui. Manda uma mensagem aqui, fala, eu quero conversar com minha gerente de contas, para que ela possa explorar algumas dessas ofertas que hoje nós já oferecemos e vocês talvez não consumam. E para ajudar também, a gente trouxe aqui um framework para que vocês possam avaliar e falar, olhando para esses pilares, onde eu estou? Lembra que o tema é jornada, então o objetivo é todo mundo chegar ao nível avançado, olhando para esses 6 pilares. Então a gente trouxe aqui uma matriz, depois a gente pode compartilhar, para que vocês possam avaliar e falar o seguinte, eu estou começando, eu estou iniciando, eu estou estabelecido, eu estou maduro, eu estou nível avançado. Como que eu estou em relação ao mundo nessa escala de maturidade olhando para esses 6 pilares? Nós vamos disponibilizar isso para que vocês possam consultar e acessar a qualquer momento. E o que vem na sequência, Guilherme? Comentei com vocês que isso aqui foi pauta do nosso planejamento estratégico para 2030. Então, aquilo que a gente está construindo, ponto aonde nós queremos chegar para os próximos 5 anos que vem pela frente. E isso aqui vai pautar um processo profundo de reestruturação e expansão do nosso portfólio. Anotem, podem me cobrar. Em breve, vocês vão ver a Target lançando novos serviços, novos produtos, novas ofertas de tecnologia, de serviços e de outras, ora desenvolvendo internamente, ora parcerizando, ora adquirindo até mesmo outras empresas, para que a gente possa não entregar apenas analytics, mas sim apoiar a sua organização naquela jornada saindo do iniciante ao avançado, sempre se baseando nesses 6 pilares. Apoiar vocês em todos esses. Guilherme, aqui eu tenho um sério problema de recursos, de formar pessoas, de contratar, reter, manter. Nós vamos te ajudar com isso. Meu problema é organização. Preciso trazer as lideranças da empresa para dentro do BI, para dentro do Analytics. Nós vamos apoiar nisso. Todos esses 6 pilares, nós já temos ofertas, vamos continuar expandindo as ofertas, para que finalmente, pessoal, no final do dia, a gente cumpra o nosso propósito, que é ser seu parceiro de dados e analytics. Mais uma vez, você que é um apoio do seu gerente de contas, coloca aqui no chat para que a gente possa agendar uma reunião de diagnóstico, nível de maturidade, te apoiar a entender onde você está e aonde você precisa chegar. A Target ela não é simplesmente fornecedora de BI Analytics. A nossa proposta, o nosso propósito é ser o seu parceiro de dados e analytics. Sua empresa de confiança, onde, cara, eu não sei se a Target é capaz de me atender, mas eu estou com esse desafio de dados e analytics e eu quero conversar com eles antes de qualquer outra coisa. Nós seguiremos evoluindo, nós seguiremos ampliando o portfólio e vocês vão ver uma forte campanha nossa ao longo do ano de expansão e de comunicação disso. Como a gente concluiu, né, o grande slogan do que a gente está olhando e construindo é grandes decisões precisam de grandes parceiros. E nós queremos ser esse grande parceiro para a empresa de cada um aqui. Por hoje, pessoal, isso era o que eu gostaria de trazer de conteúdo para vocês. Isso aqui é a primeira etapa de uma série de conteúdos e ações que nós vamos produzir. Vai ter muito conteúdo rico, vai ter muito case, vai ter e-book, vai ter evento, vai ter lançamento, tudo baseado nesse novo posicionamento da nossa estratégia. Esse webinar vai ficar gravado, compartilhem e principalmente eu espero que vocês tenham entendido onde a gente quer chegar e por que a gente quer chegar lá. E lembrando de novo, grandes decisões precisam de grandes parceiros. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Prazer ter trazido esse conceito para vocês aqui. Pessoalmente, fiquem ligados que vem muita novidade por aí. Valeu!